Graça e paz para você, que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você através das suas redes sociais. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou o escritor Márcio Ribeiro, e que você tenha mais e mais a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre você e sua casa. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal no YouTube. Eu quero te convidar, você que ainda não está inscrito aqui ainda, tem visto os vídeos, mas não se inscreveu, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário importante, relevante e compartilhar o link nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quero fazer esse convite a você. O tema da mensagem de hoje vai ser o seguinte: a recompensa dos generosos, baseado em Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Vai preparando sua Bíblia, deixando ela aberta. E eu quero lembrar você uma coisa: toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por isso que eu te falo para se inscrever e clicar no sininho, que aí você recebe a notificação da postagem do vídeo. Toda sexta-feira tem. Aqui nos comentários deste vídeo estou deixando o link da minha landing page, para que você possa entrar e conhecer todos os meus livros através da sinopse de cada um deles. Vamos lá. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Dentro da landing page, quando você clicar, você vai ver os sites das livrarias nas quais você pode adquirir o seu livro, tá? Você escolhe lá qual livraria que você quer, qual livro que você quer, e lá você vai verificar as formas de pagamento que a livraria tem, e os prazos, enfim, taxa de entrega, tudo isso. Você também tem dentro da landing page o meu WhatsApp. É só você clicar e me chamar lá. Lá você pode adquirir seu livro diretamente comigo. Comprando comigo um exemplar, R$30. Eu tenho disponíveis Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, Avivamento, onde ele começa, Como Alcançá-lo e de Lodebar para Wonderland. Eu tenho esses três na versão impressa. Qualquer um deles, R$30. Taxa de entrega, R$20. Se você comprar dois, vai sair a 50, mais a taxa de entrega, que é 20. Tá? Se você quiser comprar os três, vai sair a 70, mais a taxa de entrega, que é 20. Tá? Forma de pagamento, Pix. Só me chamar no WhatsApp. E pelo mesmo WhatsApp você me convida para pregar na sua igreja, se você quiser que eu esteja aí levando a palavra de Deus para você. Lembrando duas coisas. Uma, graças a Deus eu pertenço a uma igreja, eu congrego em uma igreja, congrego no Ministério Salão da Terra Ferida de Nova Iguaçu. Graças a Deus eu não cobro para pregar. Só preciso do transporte. Só preciso do transporte por causa da minha deficiência visual. Fica complicado para eu sair de ônibus. Só preciso do transporte. Nada mais. Obviamente, por eu ter deficiência visual, eu não posso dirigir. Só preciso do transporte. Nada mais. E aí eu também levo meus livros para que você possa adquiri-los comigo diretamente na igreja também. Vamos para o roteiro do vídeo? Roteiro do vídeo, eu vou fazer a exposição aqui de cada um dos meus livros. Lembrando que eles são um excelente presente para você dar para alguém, já que estamos caminhando para final de ano. Excelente presente para você dar para alguém. Excelente presente para você se presentear também. E em seguida eu entro com o conteúdo da mensagem. Então eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que tem muita coisa que vai trazer edificação espiritual para você. Vem comigo. Você que está vendo esse vídeo nessa plataforma aqui, que é uma plataforma de vídeos curtos, eu quero te lembrar que toda sexta-feira começa uma série nova de vídeos. E a partir de hoje, sexta-feira, 24 de novembro, está começando a série nova,
a recompensa dos generosos. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Mas agora eu estou aqui nesse espaço para falar para você sobre os meus livros. Vou começar por esse aqui, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? 2 perguntas simples para que você possa meditar nesse tema que é muito importante, é muito profundo. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero me direcionar para você que conhece a palavra de Deus, para você que é cristão, para você que pertence a uma igreja, que é servo de Deus. Presta bem atenção. Avivamento verdadeiro, sincero, genuíno, ele vem de dentro para fora. E é sobre isso que eu falo aqui no livro. Por exemplo, no primeiro capítulo do livro, quando eu faço a seguinte pergunta para você: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Eu quero que você reflita acerca do que você está colocando diante dos seus olhos, do que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Eu quero que você reflita muito bem dentro desse tema. Eu tenho aqui um capítulo inteirinho para trazer para você meditações profundas sobre esse assunto. No segundo capítulo eu te faço a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Nossos lares têm sido sistematicamente atacados pelo maligno. Nossos lares têm sido sistematicamente atacados pelo mundo, que é esse sistema de valores que está aí, pervertido, distorcido, corrompido e totalmente fora dos padrões que Deus estabeleceu para nós. Agora, só que tem o seguinte: somos nós que escolhemos o que nós estamos permitindo que entre nos nossos lares. Somos nós. Por isso que eu te falo e repito, eu aqui estou trazendo para você o verdadeiro avivamento, que é de dentro para fora. Preste atenção no terceiro capítulo. A terceira pergunta é a seguinte: por que os nossos olhos são espelho da alma? E aqui eu quero que você pense nisso, porque tudo aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e permitimos que entre nos nossos lares se reflete na nossa vida, se reflete na nossa conduta, na nossa vestimenta, no nosso testemunho, no nosso linguajar, nos nossos procedimentos, se reflete. As pessoas percebem quem nós somos por causa daquilo que nós permitimos que entre nos nossos lares, daquilo que nós nos alimentamos no dia a dia. E a quarta pergunta, é o quarto capítulo, é: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? E isso também é uma fonte de corrupção, tá? Porque muitas vezes os nossos lares também são atacados por causa da nossa falta de critério em manter nossas portas fechadas. Nós permitimos que qualquer um entre na nossa casa, levando qualquer tipo de assunto, e depois nós não conseguimos entender por que nossos filhos não querem nada com o Evangelho, por causa das coisas que eles escutam através das pessoas que nós permitimos que entrem nas nossas casas. Isso sem falar daquelas coisas que nós sabemos que existem. Mulheres que não têm sabedoria e abrem a porta da casa para as suas amigas, e essas de repente invejam o seu casamento e atacam o seu marido. E tem homem também que peca nisso aí, sem sabedoria também, e aí o camarada vai lá, entra, come na sua casa do seu pão, bebe da sua água, dá cantada na sua mulher e carrega a sua mulher para ele. Infelizmente isso acontece também. E não se espanta com o que eu vou falar não, acontece dentro da igreja, tá? Não é só no mundo, sistema de valores corrompido, pervertido, pecaminoso não. Porque essa mentalidade corrompida, pervertida e pecaminosa, infelizmente já se infiltrou dentro da igreja, na cabeça de muitos crentes, que não entendem o significado disso aqui, do avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e procuram montar situações forjadas para criar um avivamento. E aqui eu quero falar algumas coisas para você. Esse avivamento, eu estou fazendo aqui as aspas, se você só estiver ouvindo de repente, não estiver vendo o vídeo, estou fazendo aspas na palavra avivamento, que é o que está sendo feito em muitas igrejas. Louvor
não produz avivamento, tá? O louvor, ele não produz avivamento. O louvor, ele é fruto de um avivamento. Vou melhorar a explicação para você. Louvar por louvar não produz avivamento. Até porque principalmente essas músicas de hoje aí, essas músicas gospel de hoje, tanto o cantor secular canta elas com naturalidade, né? E no Brasil, algo que nos Estados Unidos até já é comum, cantores seculares transitarem pelo gospel e vice-versa. Lá é comum. No Brasil, isso não causa escândalo. Um cantor gospel cantar secular, isso com certeza causa escândalo e muita rejeição. Mas lá nos Estados Unidos é comum eles fazerem essa transição. A Whitney Houston veio do gospel para o secular. No filme O Guarda-Costas ela canta uma música, um louvor do cantor cristão. Elvis Presley saiu do gospel para o secular, mas ele gravou o disco gospel nos shows dele. Ele falava algumas coisas da palavra de Deus e cantava louvores. Então isso é fácil, mas cantar louvores não produz avivamento. Mas uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor, uma vida que realmente se disponha a viver para Deus, uma vida que verdadeiramente resolve se consagrar para Deus, então aí esse avivamento produz louvor. Havia um louvor muito antigo, vou tentar cantar um pedacinho dele, que dizia assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me cercar, e por aí vai o louvor, entendeu? Então, ele já começa falando que o louvor dele é fruto do amor que ele tem por Jesus. Então, o que está sendo produzido hoje em muitas igrejas, aquele espaço imenso para ministério de louvor louvar, tentando produzir um avivamento, entre aspas, não rola. Eu vi essa semana um vídeo, uma moça questionando um pastor, na verdade o vídeo começou assim, um pastor que interrompeu a ministração porque a ministração estava se estendendo. E tem ministério louvor que está abusando de estender o tempo da ministração na hora do culto. E essa irmã estava questionando isso, dizendo que a gente não pode interromper o louvor, mas se existe ordem do culto, existem critérios. E você não vê na igreja primitiva ênfase sendo dada a louvor na hora do culto. Se você observar os cultos na igreja primitiva, a ênfase era para a pregação. E hoje em dia o que está acontecendo em muitas igrejas é justamente o contrário. Está sendo tirada a pregação. Aí produzem aquele monte de louvor. Aí tem luz apagada, tem jogo de luz, tem toda aquela encenação, daquele chororô, que aquilo tudo é treinado, é ensaiado. Existem cursos, tá? Que esses ministros de louvor fazem, que é para aprender a falar chorando, entendeu? Existem. Pesquisa aí que vocês vão encontrar. Existe. Então, eles falam chorando, que aquilo já é treinado. São treinados para isso. E os louvores já são compostos em tonalidades menores, já para produzir aquele efeito de tristeza, de melancolia, para fazer as pessoas chorarem, para produzir um avivamento, entre aspas. Só que é um avivamento que não se sustenta. Tanto é verdade que você vê muitas igrejas aí, às vezes até cheias fisicamente, mas vazias espiritualmente. Vê cristãos cheios, que são vazios espiritualmente, não aguentam uma tentação, não aguentam uma provação. Quantos saíram da igreja durante a pandemia? Por quê? Porque só sabiam cultuar a Deus na igreja, só sabiam louvar a Deus na igreja. Então, quando fechou a igreja, acabou o louvor, acabou o crente. Muitos saíram da igreja depois da pandemia, muitos.
não voltaram. Não aguentaram passar pelaquela prova da pandemia. E muitos não aguentam passar por outras provas. Por quê? Porque não tem uma vida espiritual firme, alicerçada nisso aqui que eu proponho para você, que é o verdadeiro avivamento. E quero encerrar essa parte aqui desse livro falando de outra coisa para você pensar. Presta bem atenção no que eu vou falar. Esses pastores que você conhece aí, que cobram fortunas para pregar, essas pastoras que você conhece, que cobram fortunas para pregar, esses missionários, essas missionárias que cobram fortunas para pregar nas igrejas, esses que se intitulam pregadores itinerantes, que cobram fortunas para pregar. Bom, qualquer valor para que as pessoas cobram para pregar, para mim é fortuna. Eu já falei de uma pregadora que eu conheci, que andava muito pela Baixada. Ela cobra quinhentinho para pregar. Presta atenção, R$500 que sai dos cofres de uma igreja para as mãos de uma pessoa que não quer trabalhar, que usa a desculpa de viver do evangelho, entre aspas, esses R$500 são uma fortuna, porque eles poderiam ter sido destinados para comprar, por exemplo, umas 2 cestas básicas de R$250 cada uma, para ajudar 2 famílias necessitadas dentro da igreja. Ou seja, um dinheiro que ajudaria uma família de 4 pessoas, 2 famílias, ajudaria 8 pessoas a ter o que comer, e essas pessoas não têm o que comer porque vai para um fanfarrão, para uma fanfarrona que está comendo a gordura do rebanho. Aí você acha que uma pessoa dessas tem vida no altar para querer pregar para alguém sobre o verdadeiro avivamento, sobre o avivamento que vem de dentro para fora? E esses que cobram, eu comecei com essa de R$500, e esses que cobram 5 mil, 3 mil, 10 mil, 90 mil, como essa pastora famosa aí cobrou, de uma prefeitura do interior da Bahia. Vocês têm ideia, com aqueles 90 mil, o que aquele prefeito poderia ter feito? Quantas cestas básicas aquele prefeito poderia ter comprado? E o pior é a justificativa que certos crentes usam para defender essas coisas. Ah, mas o fulano de tal que canta música secular cobra muito mais. Pior é a emenda do que o soneto. Uma desculpa dessas, esfarrapada, é pior do que a atitude em si. Por quê? Como é que nós, como cristãos, que temos que dar exemplo de conduta, de integridade, de moralidade, queremos imitar o que o mundo faz, o que as pessoas que seguem esse sistema de valores corrompido, pecaminoso e pervertido fazem, que é o sistema que eu chamo de mundo. Aí querem imitar o que eles fazem. Inclusive o tal cantor que foi citado no vídeo aí, está sendo inclusive investigado por causa dessas coisas. Não só ele, mas outros. Vocês têm ideia? Eu soube de cantores aí seculares que cobram 500 mil, 1 milhão. Vocês têm ideia de quanto dinheiro quantas coisas essas prefeituras poderiam ter feito com esse dinheiro? Escolas para serem construídas, merenda escolar, qualidade melhor, casas poderiam ter sido construídas para tirar pessoas das ruas, saneamento básico, que muitas dessas cidades nem tem, poderia ter sido feito. Aí vem o crente querer justificar a pregadora receber 90 mil reais de uma prefeitura para cobrar 1h30, para pregar 1h30. Quando na verdade você vai lá na Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo fala bem claro, quem não trabalha não coma. Aí você acha que essas pessoas têm condições de falar de avivamento, têm condições de levar alguém a realmente alcançar esse verdadeiro avivamento? Você acha que essas pessoas realmente têm vida com Deus para isso? Não me abra a boca aí do outro lado para dizer que eu estou julgando. Não se atreva a querer comentar aí, me criticar para dizer que eu estou julgando. Que eu não devo julgar, porque com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Eu estou falando daquilo que pelos frutos nós conhecemos a árvore, tá?
E nós podemos sim criticar segundo a reta justiça. Nós podemos, isso está escrito na Bíblia, tá? Nós podemos sim falar daquilo que está errado. E isso está errado, está muito errado. Porque uma pessoa que verdadeiramente tem essa consciência desse avivamento, ela entende que o que ela recebeu é de graça. O dom que ela recebeu para pregar é de graça. E de graça ela deve dar, tá? Então eu entendo, eu não sou o primeiro que escreve e que vende livros, não sou o primeiro. Tem muitos cristãos que graças a Deus são escritores que vendem seus livros. Tem pastores que escrevem e vendem seus livros nas igrejas. Não tem nenhum problema. Antigamente, quando a gente convidava um cantor para cantar na igreja, ele levava os... Sou da época ainda do disco de vinil, ele levava os discos para vender. Não tem problema nenhum. Levava os CDs dele para vender, não tem problema nenhum. A igreja comprava. Eles pediam para a igreja adquirir uma quantidade mínima de CDs. Isso não desfalcava a igreja. Por que não desfalcava? Eu mesmo já levei cantores assim, comprando discos. O que acontece? O tesoureiro tirava o valor daqueles discos, me dava. Eu ia, comprava os discos. Fechava com o cantor ia cantar na igreja. Aí eu vendia os discos dentro da igreja, o dinheiro voltava e eu repunha. Então a igreja nunca gastou um centavo. Não gastou para levar o cantor para a igreja. A igreja não gastou dinheiro. Porque o dinheiro que saiu da tesouraria para minha mão, para eu pagar o cantor, e eu pegar os discos de volta e vender na igreja, arrecadar o dinheiro, eu devolvi para a tesouraria, centavo por centavo. A igreja não gastou um centavo. Agora hoje não. O dinheiro só sai da tesouraria, vai para a mão de um comedor de gordura do rebanho desse, vai para a mão de um tosquiador de lã desse aí, para o cara posar lá, ó, com relógio Rolex, com aquele montão de anel no dedo, anel de ouro, cordãozão de ouro, para varoa lá, pastora lá, com roupa de grife, bolsa de grife, Louis Vuitton para cá, não sei o que para lá, entendeu? Só ostentando, morando nos lugares mais requintados do Brasil. Moro em Balneário Camboriú, que é lugar que só mora rico em Santa Catarina. Moro na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que não é lugar que mora pobre. Não é lugar para pobre morar, Barra da Tijuca. Infelizmente não é, porque os preços são absolutamente inacessíveis. E aí? Aí esses comedores de gordura do rebanho, esses tosqueadores da lã das ovelhas, arrecadam fortunas para os seus próprios bolsos, enquanto muitos irmãos que estão dentro daquelas igrejas nas quais eles estão supostamente pregando a palavra, entre aspas, não tem um arroz com feijão para botar na mesa para comer. Não tem um emprego para ir no dia seguinte para trabalhar, para botar o pão de cada dia na sua mesa. Estão com a conta de luz atrasada, sujeito a empresa de energia elétrica ir lá e cortar a luz. Estão sem um gás, não tem como fazer uma comida porque não tem um gás. Precisam comprar um remédio, não tem dinheiro para comprar um remédio. Estão lá dentro da igreja, lá na mesma igreja onde você tem o comedor de gordura do rebanho, o tosqueador de lã da ovelha que recebeu uma fortuna para supostamente pregar a palavra. Então essas pessoas não têm condições de falar de avivamento, porque elas não vivem esse avivamento. E eu quero te convidar a adquirir esse livro aqui, que você vai entender com profundidade o que é o verdadeiro avivamento. E para você que está vendo esse vídeo, mas que porventura não tem nada a ver com igreja, com religião, com Deus, nada disso, esse livro também serve para você, sabe por quê? Porque eu falo de princípios para você aplicar dentro da sua casa, com a sua família. O que você está permitindo que entre na sua casa? Através dos programas de TV, dos streams da internet. O que você está permitindo que entre na sua casa para educar seus filhos? Eu falo disso aqui. Então tem a ver com você também. Não tem nada a ver só com os crentes, não. Só com os cristãos, não. Tem a ver com você também. Que não tem nada a ver com igreja, com religião. E quando eu falo, no capítulo 4, quando eu falo das amizades, quem que está permitindo que entre na sua casa?
falar sobre o quê? Que tipo de conversa rola dentro da sua casa? Que tipo de más conversações levam para dentro da sua casa? Para os seus filhos escutarem. Porque você sabe que criança escuta. Por mais que você não queira, criança escuta. Criança é uma esponja, absorve tudo. Eu falo disso. Tem a ver com você também, tá? Que não tem nada a ver com igreja, com Deus, com religião, com cristão. Você tem outra religião, não importa. Tem a ver com você também. São princípios que se aplicam perfeitamente à sua vida. Então tá aqui, ó. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. O melhor presente para você dar nesse Natal para alguém. O melhor presente que você pode dar para você mesmo. Preço dele, R$30, mais a taxa de entrega que é 20. Se quiser comprar mais de um exemplar, se quiser comprar 2, 50 mais 20 que é a taxa de entrega. Se quiser comprar 3, 70 mais a taxa de entrega que é 20. Pode misturar com os outros livros, tá? Não precisa ser todos desse aqui. Me chama no WhatsApp que eu te passo mais informações, mais detalhes. Forma de pagamento, Pix. Ou se você preferir, compra direto nas livrarias, tal. Conforme está aí, clica na landing page que você vai acessar tudo. Tá aqui. Vamos falar desse outro livro aqui? Cuide bem da sua carreira profissional. Eu quero que você entenda uma coisa. Deixa eu te lembrar que daqui a pouco, aqui nessa plataforma, eu vou entrar com a série de vídeos sobre a recompensa dos generosos. Fica aqui até o final. É uma série nova de pregações, tá? Parte 1, parte 2, por aí vai. Agora vamos falar do livro aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Por que eu estou batendo nessa tecla com você? Porque eu fico extremamente preocupado, triste, indignado. É uma mistura de sentimentos que eu trago comigo quando eu vejo pessoas reclamando da sua própria situação sem se esforçar adequadamente para melhorá-la, para mudá-la. Culpam o governo, que o governo tem que fazer mais programas assistenciais, quando na verdade não tem. Os programas assistenciais que o governo tem já são suficientes, só que as pessoas também precisam fazer a sua parte para melhorar as suas vidas. Eu falo disso aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Eu pego desde a parte de você elaborar um currículo para você poder entrar numa empresa, participar de um processo seletivo. Tem candidato que falha nessa etapa, logo a primeira. Eu falo disso aqui. E daí eu venho para a dinâmica de grupo, para a entrevista de emprego, para a apresentação pessoal, marketing pessoal, entendeu? E eu quero falar e entre outros capítulos, falo de empreendedorismo, eu falo de você planejar a sua carreira, caso não dê certo aquela que você começou inicialmente, plano B. Eu falo de estudo, você precisa estudar, voltar para a sala de aula para melhorar a sua empregabilidade. Tem um capítulo inteirinho falando disso. Mas eu quero falar sobre etiqueta corporativa, que nada mais é do que a forma como você se comporta na empresa que você está trabalhando. E eu quero pegar um caso aqui recente que foi divulgado aí, né, tá correndo aí na internet, todo mundo está sabendo. A Globo, há umas semanas atrás aí, umas 3 semanas atrás, sei lá, ela fez um evento chamado Upfront. Ela faz uma vez por ano, geralmente nessa época do ano, outubro, coisa e tal, onde ela faz o planejamento dela para o ano seguinte. Ela quer o quê? Atrair anunciantes novos, ela quer manter os anunciantes que ela já tem, então ela apresenta a sua programação para o ano seguinte. Os artistas que ela contratou, entendeu? Os artistas que ela vai remanejar de um programa para outro, enfim. A Globo faz isso, é normal. Outras emissoras fazem também. Mas eu estou falando da Globo porque na programação desse ano houve algo que foi muito desagradável, pegou muito mal e tem a ver com esse capítulo aqui da etiqueta corporativa. Nós vimos que 3 profissionais da Globo fizeram críticas, fizeram deboches e brincadeiras ridículas com as concorrentes, em especial com a Band. Com a Band e com alguns streamings também.
Um deles foi o William Bonner. O William Bonner, inclusive, foi um cara extremamente grosseiro e mal educado. Primeiro que ele começou a carreira dele na Band, lá pelos anos 80 ainda, se não me falha a memória, ele começou a carreira dele jornalisticamente lá na Band, tá? Então ele cuspiu no prato que ele comeu. Ele se esqueceu que o mundo, ele não gira, ele capota. O mundo dá voltas. Teve uma outra lá, que a apresentadora de um programa de culinária, né, que é concorrente do Masterchef da Band, e um humorista lá, super sem graça, Eduardo Stablish, que é conhecido também na internet, já foi falado muito dele, que é um cara que trata muito mal as pessoas fora do ar, nos bastidores, trata muito mal os colegas, os prestadores de serviço. E ele fez um comentário negativo sobre uma novela que foi produzida por um canal de streaming e que inclusive a Band passou também. E essa da culinária criticou o Masterchef. Então vamos lá. Primeiramente, para você aprender, você que está numa empresa, quando você faz uma coisa dessas, debochando de um concorrente que atua na mesma área que a empresa que você trabalha atua, olha o que acontece. Você está prejudicando a sua empresa. Sabe por quê? Porque alguns daqueles anunciantes que estavam lá no upfront da Globo ficaram chateados, ficaram indignados. Alguns até de repente desistiram de fazer negócio com a Globo. Então de repente a Globo deixou de fechar contratos com alguns daqueles anunciantes lá, porque os caras ficaram chocados, indignados. Pegou muito mal. Vários daqueles CEOs dessas empresas, desses anunciantes, fizeram críticas a essa postura aí desses funcionários da Globo. Pegou tão mal que o presidente do Grupo Globo, chamado Paulo Marinho, que é parente do, obviamente por ser Marinho, é dono da Globo, da família Marinho, como vocês sabem, que a Globo foi fundada pelo Roberto Marinho, e aí as gerações dos Marinhos que vieram após a morte dele estão conduzindo a empresa. Então o presidente da Globo, do Grupo Globo, Paulo Marinho, entrou em contato com o CEO da Band, pediu desculpas, tá? Agora eu vou te falar, esses três funcionários, o William Bonner, essa outra que é Renata, esqueci o sobrenome dela, e o Eduardo Stablish, deveriam ter sido punidos pela direção da Globo com a advertência, porque eles prejudicaram a empresa. A empresa deixou de fazer negócios por causa dessa conduta deles. E eu quero que você reflita nisso, porque se você entrar numa dessas, nas suas redes sociais, aquilo que eu falo, eu tenho um capítulo aqui, só falando do que você posta em redes sociais. Se você prejudicar a empresa que você trabalha, fazendo críticas, comentários negativos sobre a empresa que você trabalha, ou debochando da concorrência, causando aquela animosidade, porque eles são apenas concorrentes, eles não são inimigos. Grava isso aí na tua mente. Eles são concorrentes, não são inimigos, tá? E você acaba sendo burro, que você acaba fechando portas profissionais para você. Não é porque o William Bonner é famosão, foi âncora do Jornal Nacional há tantos anos, ele não está imune de ganhar um PNT, né, um pé no traseiro da Globo, e ficar desempregado com 60 e poucos anos de idade. E aí como é que ele vai fazer? Vai trabalhar na Band? Provavelmente não. Provavelmente a porta da Band está fechada na cara dele. A outra lá do programa de culinária, idem. O tal do Eduardo Stablish, idem. Os dois podem ganhar um pé no traseiro da Globo, e aí? Vão trabalhar onde? Na Band? Não vai rolar. Então, eles já fecharam uma porta. É sobre isso que eu falo, ó. Etiqueta corporativa é um dos capítulos que está aqui no livro. Entra aí nos comentários, na minha landing page. Se você quiser comprar através da livraria, vai lá, vê lá o valor do livro lá na livraria que está ele, vai lá, vê a forma de pagamento. Se quiser comprar diretamente comigo, me chama no WhatsApp. R$30 mais a taxa de entrega, que é 20. Se quiser levar 2, 50 mais a taxa de entrega, que é 20. Se quiser levar 3, 70 mais a taxa de entrega, que é 20. Pode misturar com os outros, não precisa ser
2, 3 desse aqui, tá? Forma de pagamento, Pix. Excelente presente para você dar para alguém nesse Natal. Excelente presente para você mesmo se presentear, para você poder ter a oportunidade de melhorar a sua vida. Excelente presente de Natal para você dar para alguém melhorar a vida, entendeu? Aprender mais sobre carreira profissional. Agora eu quero te dizer que esse livro aqui, de Lodebar para Wonderland, é um livro que tem muita história legal, muita história edificante para você. 11 testemunhos baseados em fatos absolutamente reais, baseados em histórias absolutamente reais. Eu só mudei nomes, datas e locais para que as pessoas reais não sejam identificadas através disso aqui, através do livro, para poupar-lhes a privacidade. Mas eu não mudei a essência das histórias, não, tá? Não mudei a essência das histórias. O princípio é um só. 11 pessoas que deram a volta por cima, depois de terem ido ao fundo do poço. 11 pessoas que, através do seu encontro pessoal com Jesus, mudaram a sua vida. E é sobre isso que eu falo. Não tenho como não deixar de falar sobre o poder transformador que Jesus tem para nós. Só que Jesus nunca vai forçar a barra. Ele vai esperar que a gente abra a porta do coração da gente para que ele possa entrar e ajudar a gente a dar essa volta por cima aí, de uma maneira mais fácil. E uma dessas histórias sobre as quais eu quero falar é sobre a Tamires, a jovem que cresceu num lar com muita pobreza, muita dificuldade, aí foi trabalhar novinha ainda, entendeu? Como secretária do lar na casa dessas pessoas, aí conheceu o filho dos donos da casa, que era um homem bem mais velho do que ela, daí casaram, aí a diferença de idade acabou pesando e ela acabou conhecendo o filho do marido, né, o que seria o seu enteado, e aí você vai conhecer o restante da história da Tamires aqui, dentro desse livro, para que você possa entender que mesmo que ela tenha descido ao fundo do poço, ela deu a volta por cima quando ela se encontrou com Jesus. Eu quero que você conheça a história dela como uma história real, tá? Uma história absolutamente real, verdadeira, tá? O encontro com Jesus, ele tem esse poder transformador. O encontro com Jesus tem esse poder libertador. E esse livro de Lodebar para Wonderland tem essa mensagem para você. Mas eu quero que você fique aqui até o final, que daqui a pouco, aqui nessa plataforma, eu vou começar uma nova série, A Recompensa dos Generosos, Provérbios 11, versos 24 e 25. Mas voltando ao livro aqui. Então eu quero que você entenda isso, tá? Você pode sim dar a volta por cima sem abrir seu coração para Jesus. É claro que pode, e tem muita gente que consegue fazer isso. Só que quando a gente faz isso com Jesus, fica mais fácil, porque é melhor ser 2 do que 1. Fica mais fácil porque quando a gente não aguenta mais a caminhada, Jesus pega a gente no colo e conduz a gente. Aí fica mais fácil. Jesus é aquele mesmo que acalmou a tempestade quando os discípulos não tinham como acalmar a tempestade. Jesus é aquele mesmo que mandou Pedro lançar a rede, mesmo Pedro tendo passado a noite toda sem pescar um peixinho sequer, porque não surgiu o peixe. Então no que Jesus mandou, lança a rede ali, Pedro confiou, sob a tua palavra eu vou lançar. E veio tanto peixe que o barco quase virou, de tanto peixe que veio. Então é esse mesmo Jesus, tá? Que eu estou aqui apresentando para você através desse livro de Lodebar para Wonderland. Quer comprar pelas livrarias? Clica aqui na minha landing page, entra lá, vê lá a forma de pagamento, taxa de entrega, tudo lá. Quer comprar comigo? Me chama no WhatsApp. Um exemplar, R$30 mais a taxa de entrega, que é 20. Vai comprar 2? 50 mais a taxa de entrega, que é 20. Vai comprar 3? 70 mais a taxa de entrega, que é 20. Forma de pagamento, Pix. Excelente presente para você dar para alguém. Para aquela pessoa que você sabe que está precisando dar a volta por cima.
está precisando de uma palavra para dar um up na vida dela, para dar um levante na vida dela, para ela dar a volta por cima. Excelente presente para essa pessoa, para você dar no final do ano. Excelente presente para você mesmo, se for você mesmo que estiver precisando dar essa volta por cima, se for você mesmo que estiver precisando dessas palavras de incentivo. Está aqui, ó, de Lodebar para Wonderland, da terra do esquecimento, Lodebar, para a terra das bênçãos e dos milagres, Wonderland. Esse é o significado do título. Está aqui para você. E para a gente encerrar essa parte dos livros, eu quero falar sobre O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que é um livro que eu tenho que está disponível apenas na versão digital. Aí você vai entrar lá em amazon.com.br, procurar o livro, você vai encontrá-lo na versão digital, vai pagar direitinho, vai baixar o livro, vai ler na hora e você vai entender a profundidade desse assunto, para que você possa parar de reclamar da vida. Parar de ficar culpando o devorador. Porque você está aprendendo de forma errada dentro da igreja que o seu problema financeiro, a culpa é do devorador. Que a culpa é que você não dá dízimo. Que a culpa é porque você não dá oferta. Que para você poder prosperar, você tem que ofertar. Você tem que encher o bolso desses comedores de gordura do rebanho. Que você tem que encher os bolsos desses tosquiadores da lã das ovelhas. Quando, na verdade, o seu problema financeiro tem muito a ver com a forma como você administra o seu dinheiro. Eu vou te provar isso. No meu livro eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre a parte das receitas, o dinheiro que entra. Como é que você vai organizar o dinheiro que entra, de tal forma que o que você ganha tenha que ser maior, o valor maior do que o que você gasta. Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre como é que você vai administrar as suas despesas, tá? Então eu quero que você compre esse livro para que você possa entender sobre esse assunto com muita profundidade, para que você não seja manipulado pelos comedores de gordura do rebanho, pelos tosquiadores da lã das ovelhas. Para que você não seja manipulado pelo comércio. Nós estamos chegando no final do ano. O comércio é especialista em arrancar dinheiro do seu bolso também. Tentando empurrar para você coisas que você de repente nem precisa. Estimulam você a se endividar o que você não precisa, para que você adquira com o dinheiro que você não tem. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quando você compra uma coisa que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, você usa o cartão de crédito, o dinheiro do cartão de crédito ele não é seu, ele é do banco. Tanto é que se você não pagar, você vai ter problema. Desde o nome sujo até perda de emprego e tudo. Porque tem empresa que vai logo consultar lá o CPF e se a pessoa tiver com o nome negativado, a empresa nem contrata. Eu falo disso no meu livro Cuide Bem Sua Carreira Profissional. Tem um capítulo lá falando sobre isso. Tá? Pois é. E problemas financeiros são a quarta maior causa de divórcios no Brasil, tá? Provado estatisticamente pelos tribunais de justiça do Brasil, que fazem esse tipo de levantamento, obviamente, porque eles veem os processos, coisa e tal, e quando os advogados entrevistam o ex-casal, coisa e tal, os assuntos vêm à tona, por que está divorciando, coisa e tal, parará pão duro. Quando levanta-se, estatisticamente, problemas financeiros são a quarta maior causa de divórcios no Brasil. Porque quando a necessidade bate na porta, o amor pula a janela. Grava isso na tua cabeça. Antes que você queira fazer algum comentário aí sobre teologia da prosperidade, em primeiro lugar, eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Pelo contrário, sou opositor ferrenho. Porque essa teologia da prosperidade que esses comedores de gordura do rebanho ensinam para você, esses tosquiadores da lã das ovelhas ensinam para você, não tem nada a ver com a prosperidade verdadeira, a prosperidade bíblica, que é aquela que prega que você pode viver muito bem com o dinheiro que você tem, administrá-lo com sabedoria. Até Jesus ensina isso em Lucas 14. Abre a tua Bíblia em Lucas 14
que você vai ver Jesus ensinando sobre planejamento financeiro, tá? Estou deixando um textinho para você, tá? Lucas 14, abre aí tua Bíblia e confere. Vê o que Jesus ensina sobre planejamento financeiro, especificamente sobre como construir uma casa, tá? É exatamente sobre esse assunto que Jesus fala. E eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto dinheiro, tá? Tá no livro aí, só você comprar. Então tá disponível em amazon.com.br. Só comprar, ser feliz, ser abençoado nessa área tão importante da sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está vendo esse vídeo aqui nessa plataforma, que é de vídeos mais curtos, clica nesse coraçãozinho aí, que é para você dizer que você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário aí também, importante, relevante. Compartilha esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E outra coisa, clica aí para você ficar me seguindo, me acompanhando aqui nessa plataforma, nesse perfil, para que você sempre tenha vídeos novos. Toda sexta-feira eu começo uma série nova e hoje eu vou começar a recompensa dos generosos. Vá abrindo sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25, que nós vamos pregar a partir de agora sobre esse tema, tá? A recompensa dos generosos, Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. E clica aqui na landing page que tem todas as sinopses dos meus livros aí. Tem os sites para você comprar, tem o meu WhatsApp para você comprar. Clica aí, tá tudo na landing page para você. Vamos lá. A recompensa dos generosos, Provérbios 11, versos 24 e 25. A partir de agora. Verso 24, hein? Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Verso 25. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça viva, presente e real nas nossas vidas. Vamos meditar dentro desse tempo que nós temos aqui acerca desse assunto, que é uma palavra muito forte que Salomão traz para nós, para que nós venhamos a entender sobre a recompensa dos generosos. Nós costumamos ouvir um ditado popular sobre fazer o bem sem olhar a quem. Nós também aprendemos na Bíblia que Jesus nos ensina que quando nós damos uma coisa com a mão, a outra não precisa saber, tá? Ou seja, a nossa generosidade ela não pode ser condicionada a receber de volta, não pode ser motivo de barganha. Ah, eu sou generoso com alguém porque eu quero receber de volta. Não, a gente é generoso porque simplesmente a gente tem essa alma generosa, porque na verdade a vida é isso. E por experiência pessoal, nos meus 59 anos de vida, eu já ajudei e já fui generoso, e já fui ajudado. Já fui generoso com pessoas e pessoas foram generosas comigo. A vida é assim, é um ciclo, tá? É assim que funciona. Já levei currículos de pessoas para ajudá-las a encontrar emprego, pessoas já levaram o meu currículo para me ajudar a encontrar emprego. É assim que funciona. A generosidade funciona desse jeito, via de mão dupla. A gente faz sem esperar algo em troca. Quem tem a alma generosa é assim. E se você observar, a pessoa avarenta, ela não é feliz. E eu vou reler aqui os versos e você vai entender. Quando Salomão fala que essa pessoa acaba na pobreza. Muitas vezes a pobreza é até financeira mesmo, mas em outros casos a pobreza nem é financeira.
em outras áreas, nós vamos meditar acerca disso. Quero ler o verso 24 novamente para você entender. Vem comigo aqui. Preste atenção nessa palavra, hein? Vamos lá. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. Pois então, se você observar, pessoas generosas, mesmo que elas sejam pessoas de poucos recursos financeiros, você pode observar que elas são sempre abençoadas. Quando elas estão enfrentando alguma dificuldade, alguém vai lá e ajuda. E se você observar, quando acontecem tragédias no Brasil, se você observar, pessoas de poucos recursos financeiros se mobilizam para ajudar pessoas que estão em situação pior. Pode observar que elas se mobilizam. É doação de roupa, é doação de mantimento, é doação de colchão, doação de água, disso, daquilo. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Não são grandes fortunas que fazem isso, não. São pessoas do povo, pessoas que têm poucos recursos. Como a própria Bíblia diz lá, em Atos dos Apóstolos, se não me engano, que os crentes da Judéia, os crentes pobres da Judéia, a informação ainda é essa, os crentes pobres da Judéia se mobilizaram para ajudar os crentes mais pobres da Macedônia. Não foram os crentes ricos, foram os crentes pobres. O texto está bem claro. Tá? Os crentes pobres da Judéia se mobilizaram para ajudar os crentes mais pobres da Macedônia. E para você, vou repetir o que eu falei ainda há pouco. A vida é esse ciclo. A gente ajuda, a gente é generoso. E o texto nos diz aqui que quem reparte generosamente vê suas riquezas aumentarem, tá? São pessoas que alcançam prosperidade. São pessoas que vivem bem. Mesmo com pouco, elas vivem bem. Porque elas são sempre abençoadas por Deus. Elas, através da mobilização que Ele faz aos corações de outras pessoas para ajudar essas pessoas que são generosas. E quem segura dinheiro mais do que necessita acaba na pobreza. Sabe por que acaba na pobreza? Às vezes a pobreza é até financeira mesmo. Porque essa pessoa, o que acontece? Ela segura dinheiro, não ajuda ninguém, ela é avarenta, mas de repente acaba gastando, sabe com o quê? Para tratar a saúde, porque é uma pessoa que muitas vezes fica doente, amargurada, é uma pessoa que normalmente é solitária. Pessoas avarentas normalmente são pessoas difíceis, são pessoas que têm um relacionamento muito difícil com as outras, porque são pessoas que não confiam em ninguém. Você pode pesquisar aí, ó, na internet você tem a novela Amor com Amor se Paga, 1984, da Globo, que você tinha o Nonô Correia, personagem que foi feito pelo Ari Fontoura. Ele produziu cenas muito engraçadas, mas quando você olha com um olhar mais sério, você vê que aquele homem era um homem infeliz. Não tinha um relacionamento legal com os filhos. Ele maltratava a empregada. No final ele acabou casando com a empregada e a empregada acabou arrancando o dinheiro dele. Acabou fazendo ele gastar o dinheiro, ele ficava doido. Um final até engraçado, mas você vê que era um homem amargurado, infeliz. Ninguém gostava daquele homem por causa da sovinice dele. Em 2003, a Globo fez a novela Chocolate com Pimenta e tinha o personagem, o Conde Klaus, que foi feito pelo saudoso ator Cláudio Correia e Castro. Certamente ele se inspirou muito no Nonô Correia para fazer aquele personagem, aquele banqueiro, mão de vaca, pão duro. Mesma coisa, no final a empregada também arrancou o dinheiro dele, fez ele comprar até um colar de diamante, de colar de pérola, sei lá. Mas também era um cara infeliz, ninguém gostava dele também. Então, esse verso 24 aqui fala desse tipo de pobreza também. Não é só a pobreza material, está falando dessa pobreza como um todo. Uma pessoa desse tipo é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem amizade, não tem relacionamento, porque ninguém quer ficar perto. Quem é que se dá bem com uma pessoa avarenta?
E essa pessoa, quando passa uma dificuldade, quem é que vai ajudar uma pessoa dessa? Já parou a pensar? Leva para esse lado aí, esse texto, esse verso 24. E começa a aprender a ser generoso. Olha, eu sei que muitas vezes a gente está passando por situações que realmente às vezes a gente não tem como ajudar. Até acontece. Que às vezes a gente está na situação que a gente está precisando de ajuda. Mas Deus sabe diferenciar isso, tá? E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você separa roupas, não estou falando de roupas rasgadas, nem puídas, não. Estou falando de roupas boas, mas que de repente você já não está usando tanto. Quando você separa e doa para alguém, você está fazendo um bem imenso. Quando você leva para uma ação social da igreja, leva para algum lugar que você conheça, algum centro que você conheça, assim, de assistência, orfanato, sei lá, dependendo de que tipo de roupa você está doando, ou quando você separa uma bolsa de compra, uma cesta básica para doar para alguém, para levar para a igreja, seja lá como for, você pode ter certeza que você vai ser abençoado. Eu não estou ensinando você a ofertar para ser abençoado. Não estou ensinando você a ser generoso para você receber de volta a generosidade. Estou batendo na tecla para dizer que uma coisa não está ligada à outra, não. Mas Deus abençoa. Deus abençoa porque Ele conhece o coração. E é justamente por Ele conhecer o coração que Ele abençoa. Que se você estiver pensando em ser generoso, na intenção de ser abençoado, você vai ter problemas. Porque Deus conhece o seu coração. Está vendo que você não é generoso, você só quer barganhar, fazer troca. Então, eu estou explicando bem explicado para você sacar qual é a diferença, tá? Que você é ensinado pelos comedores de gordura do rebanho, pelos tosqueadores de lã das ovelhas, a ofertar para ser abençoado. Como se Deus recebesse propina para abençoar a gente. É assim que eles tratam Deus. Para você entender, estou usando português bem claro. Eles oferecem propina para Deus, sim, porque quando eles ensinam isso, que é para a gente levar o dinheiro e ofertar para Deus abençoar, eles estão ensinando a gente a dar uma propina para Deus. Que aí Deus recebe propina e abençoa a gente. É óbvio que o que eu estou falando aqui é para você, é uma ilustração para você entender como eles tratam Deus. Eles rejeitam a soberania de Deus. São os maiores ateus que existem. Estão dentro das igrejas ensinando coisas que Deus nunca ensinou, que Deus jamais ensinaria. Vamos ler o verso 25. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Você percebeu aqui que está falando de todo o bem? Não está falando necessariamente de dinheiro. A pessoa generosa, ela recebe bênçãos em todas as áreas da vida. É isso que Salomão está falando aqui. Não está falando de grana somente, não. Uma pessoa generosa, ela é abençoada na saúde. Uma pessoa generosa, ela é abençoada nas relações pessoais. É uma pessoa querida. Eu posso até te dar um exemplo. Dorcas, a costureira, quando ela morreu, vocês vão lá no livro de Atos dos Apóstolos para ler a história dela. As mulheres a quem ela ajudava, porque ela era costureira, ela botava as mulheres para trabalhar lá com ela, coisa e tal. Aquelas mulheres choraram, mas prantearam muito a morte daquela mulher, que era uma benfeitora delas, a ponto de clamarem, e Pedro foi lá, orou e Dorcas ressuscitou. Dorcas foi ressuscitada por Deus através da oração de Pedro. Era uma alma generosa, uma alma que fazia o bem. Vou repetir sobre os crentes pobres da Judéia, que ajudaram os crentes mais pobres da Macedônia. E eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu fui generoso e ajudei, e eu fui ajudado de volta,
e todas as vezes que eu fui ajudado e ajudei a vida, esse ciclo aí, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Entendeu? Enquanto eu via pessoas... Olha, eu conheci até dentro da igreja, inclusive. A mulher trabalhava no RH de uma empresa, ela tinha condições de... E por ela trabalhar no RH, ela tinha contatos com outras empresas. Toda pessoa que trabalha em RH, ela tem uma rede de relacionamento com várias empresas. Eles se comunicam, se falam. Ela era incapaz de pegar currículo de alguém dentro da igreja e levar para ajudar, para abençoar, para aquela pessoa trabalhar. Não. Eu trabalhava em outro canto que não tinha nada a ver com RH, eu publicava lá no quadro de aviso da igreja, lista de agência de emprego para as pessoas irem. Quando eu conhecia algum lugar que tinha vaga, eu levava currículos de pessoas e entregava. E posso falar uma coisa para você, nunca me faltou emprego. Nunca me faltou emprego. Nunca me faltou. Em 90% da minha vida profissional, eu escolhi onde eu quis trabalhar. No começo da minha vida profissional, não. Eu fui mandado embora. Dos meus 4 primeiros empregos, eu fui mandado embora. Isso até 93. Foi a última vez que eu fui mandado embora de um lugar. Então foram 8 anos de vida profissional, 4 empregos que eu tive, eu fui mandado embora. De 1993 até o final, eu quis sair. Eu saí porque consegui outro melhor. Todas as vezes, inclusive para ir para a Caixa Econômica. Eu não fui mandado embora. Eu escolhi sair. Até finalizar a minha carreira profissional. Então, por experiência própria, meu testemunho pessoal. Nunca me faltou emprego. Porque eu sempre fui generoso nessa área. E em outras áreas também. Ajudei e fui ajudado. Ajudei e fui ajudado. Fui alimentado em momentos difíceis nos meus primeiros meses de casamento, que eu ganhava pouquíssimo, e minha esposa grávida do meu filho mais velho. Fui ajudado com certeza, pela família dela, pelos meus sogros, pela minha cunhada. Fui ajudado. Quando Deus me abençoou numa situação melhor, eu ajudei de volta. Mais recentemente fui ajudado de volta. E a vida é um ciclo. É isso. A gente ajuda, a gente é ajudado. A gente abençoa, a gente é abençoado. É assim que funciona. A gente não é o gostosão, o odão, porque a gente ajudou. Eu não me considero o odão porque eu ajudei alguém. Eu não me considero o odão porque eu abençoei alguém. Eu não me considero o odão porque eu fui generoso com alguém. Não. Até porque Deus conhece meu coração, eu nunca fiz na intenção de receber de volta. Mas Deus nunca me deixou faltar. E a promessa está aqui. Eu li para você. Eu li para você o verso 25. Então eu quero que você entenda esse conceito da generosidade e que você faça a comparação com o que você está vendo aí. Olha esse monte de pastor aí que ganha fortunas para pregar. Olha essas pastoras que ganham fortunas para pregar. Esses pregadores itinerantes, essas pregadoras itinerantes, esses missionários, essas missionárias. Olha as verdadeiras fortunas que eles ganham para pregar. Eles são generosos onde? Eles pedem oferta, para você ofertar. Ah, eu preciso de 10 pessoas com R$1.000. Vê se eles botam a mão no bolso para botar R$1.000 lá. É mais fácil ter urso polar no deserto do Saara do que você ver uma pessoa dessa botar a mão no bolso e ofertar. Quando eles pedem 100 pessoas com R$100 para ofertar, você não vai ver nunca eles colocarem a mão no bolso para dar, ó, 100 pessoas não, só 99, que os meus 100 estão aqui. Você não vê. É mais fácil você encontrar pinguins no deserto do Atacama. É mais fácil. Porque o que você vê é esses comedores de gordura do rebanho, esses tosqueadores da lã das ovelhas, ostentando as suas riquezas às custas da pobreza de muitos irmãos dentro das igrejas.
Ou seja, generosidade eles não sabem nem o que é. Passa longe do coração desses homens e dessas mulheres. A generosidade. Passa longe. É isso que eu quero que você pense, tá? Você não precisa ter muito para ser generoso. Você não precisa ter muito para ser generoso. E você não pode de jeito nenhum bancar o generoso esperando receber de volta a generosidade. Porque Deus conhece o seu coração e o meu coração. Tá? Não se engane. Você não tem como enganar Deus, não. Eu não tenho como enganar Deus. Ninguém tem como enganar Deus. Não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Tá? Ninguém zomba de Deus. Ninguém faz hora com a cara de Deus. Ele conhece o coração. Ele sabe o que a gente ainda vai pensar. Ele sabe o que a gente ainda vai falar. Tá? Só para você se ligar. Então só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje foi a recompensa dos generosos. Está baseado em Provérbios capítulo 11, do 24 ao 25. Eu desejo que Deus continue ministrando o seu coração e que Ele abençoe poderosamente sua vida e sua família. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, teve paciência para ouvir essa mensagem. Para você que está vendo esse vídeo no TikTok, quero lembrar você, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui. Você ainda não se inscreveu? Clica aí para você se inscrever, clica no joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário relevante, copia o link, compartilha no seu grupo, nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você clicar aí para dar o seu like, para se inscrever e clicar no sininho, você vai receber as notificações quando chegar um vídeo novo. Toda sexta-feira eu posto vídeo novo. Para você que está vendo no Quai, no TikTok ou no Instagram, as plataformas de vídeos curtos, olha a hashtag que eu coloco lá para você saber que os vídeos são em sequência. Parte 1, parte 2, parte 3. Olha do lado do título do vídeo, o númerozinho que eu coloquei do lado. 1, 2, 3, você vai saber qual é a parte. Veja na sequência para que você possa ter a mensagem como um todo, para você não tirar nenhuma interpretação fora do contexto. Assista na sequência que você vai ver a mensagem toda, tá? E clica nesse coraçãozinho aí para você mostrar que gostou do vídeo. Deixe o seu comentário que seja relevante. Compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E clica aí para você me seguir, me acompanhar aqui nesse meu perfil, nessa plataforma. Seja Quai, seja TikTok, seja Instagram. Tá bom? Clica aí na landing page que tem a sinopse de cada um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland. Cuide bem da sua carreira profissional e avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Dentro da landing page tem os sites para você comprar os livros, se você quiser comprar através das livrarias. Tem o WhatsApp, o meu, para você me chamar, para você comprar diretamente comigo, se você quiser. Comigo, cada exemplar R$30. Forma de pagamento, Pix. Taxa de entrega R$20. Mais informações, me chama no WhatsApp, que eu tenho promoções a partir do segundo exemplar. Tá bom? Para me convidar para pregar na sua igreja, me chama no WhatsApp. Vou ficar muito feliz em pregar lá. Não cobro nada para pregar. Congrego na Sarana Terra Ferida em Nova Iguaçu. E só preciso do transporte. Por eu ser deficiente visual, obviamente eu não dirijo. Fica ruim para eu pegar ônibus. Só preciso do transporte. E eu levo meus livros para vender lá, para você comprar diretamente comigo também. Então, mais uma vez eu agradeço a você que ficou até aqui. Espero você na próxima semana, no próximo vídeo, se assim Deus me conceder a permissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.